com uma prensagem limitadíssima de 6.400 cópias. É o que eu trago no vídeo de hoje, esse lançamento exclusivo da Record Store Day 2025, ó. Judas Priest Live em Atlanta 1982. Esse álbum duplo pela primeira vez em vinil, que a gente vai ver hoje aqui. Roda a vinheta. Judas Priest Live em Atlanta 1982 é o lançamento exclusivo e oficial do Judas Priest para a Record Store Day de abril de 2025. Sim, para quem não sabe, esse show foi inicialmente lançado em 2021 numa caixa, num box de 42 CDs, que incluía toda a discografia do Judas Priest e mais quase uma dezena aí de shows em CDs, né? E esse era um dos lançamentos desse box, né? O box 50 Heavy Metal Years of Music. E esse lançamento da Record Store Day é um lançamento pela primeira vez em vinil, num vinil muito bonito que a gente vai ver daqui a pouco, numa cor vermelho sólida, muito legal, né? Mas antes da gente falar sobre esse álbum, tem algumas curiosidades bem legais sobre ele, né? Para quem não sabe, foi uma turnê que começou no finalzinho de agosto de 82, né? Já que o álbum Scream for Vengeance foi lançado em julho de 82. A turnê World Vengeance Tour, né? Começou no finalzinho de agosto e foi até dezembro de 83, né? Mas muitas pessoas afirmam que a turnê, na verdade, foi até fevereiro de 83, né? Porque eles fizeram alguns shows esporádicos ao longo de 83, como o US Festival, né? Que foi em maio de 83, alguns shows na Europa ali no finalzinho de 83, né? Então foi uma turnê assim um pouco extensa, mas com alguns shows espaçados, né? Depois de fevereiro, né? Bom, esse show aqui, na verdade, do vinil, ele é da data do dia 11 de dezembro de 82 em Atlanta. Para quem não sabe, no dia seguinte, no dia 12 de dezembro, foi a gravação do show de Memphis, né, que foi lançado oficialmente, né, que foi gravado pela MTV, depois eles lançaram em VHS nos anos 80, e depois mais para frente apareceu na Caixa Metalogy, né, de 2004, né, uma coletânea, e depois mais para frente foi lançado em DVD em 2006, né, como Live Vengeance. Eu acredito, né, que eles gravaram esse show do dia 11, né, da véspera do show de Memphis, justamente como um dress rehearsal. O que é um dress rehearsal, né? É quando eles gravam um show para testar toda a parte técnica, né? Não só a parte de som, como a parte de iluminação, né, os figurinos e tudo mais. Então eu acredito que eles gravaram esse show para poder testar toda a parte de gravação das músicas, como é que seria a mixagem e tudo mais, né? Para que no show do dia seguinte em Memphis não desse nada de errado, né? Bom, para quem não sabe, uma curiosidade, né? A turnê começou no finalzinho de agosto e apenas nesses dois shows de agosto, né? Os dois primeiros shows da turnê foram os únicos shows em que eles tocaram a faixa Fever, né? Do próprio álbum Scream for Vengeance. E depois essa música nunca mais foi tocada, né? Inclusive, uma outra faixa que nunca foi tocada ao vivo é a faixa Pain and Pleasure, né? Do mesmo álbum, né? E a Take These Chains só foi tocada só na turnê do Firepower. Nunca tinha sido tocada antes, né? Isso é uma curiosidade bem legal para quem curte essa fase do Judas Priest, que para mim o Judas Priest nessa época estava no seu auge. Para mim, os anos 80, para mim de 79 até 86, o Judas Priest teve seu auge. Depois teve alguns picos, né? Que eu considero que foi na época do Painkiller, que inclusive passou pelo Rock in Rio, né? E quando eles se reuniram em 2004, né? 2004, 2005, por ali, eles voltaram a se reunir com o Rob Halford. Então acho que foram alguns picos, né? Mas fora isso, os anos 80 para mim o Judas Priest foi fantástico mesmo, né? O legal também é que durante essa turnê o Judas Priest conseguiu cair no gosto dos americanos, né? Tanto é que o álbum Scream for Vengeance foi 2 vezes platina, né? E uma coisa interessante é que nessa época eles tiveram como banda de abertura as bandas Uriah Heep, Crocus e Iron Maiden. Sim, Iron Maiden foi sim banda de abertura nessa época para o Judas Priest. Nessa época o Iron Maiden estava promovendo o seu álbum The Number of the Beast, e que inclusive, se você quiser, tem a resenha unbox da edição especial tripla do The Number of the Beast aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima para que, ou na descrição, né, para que vocês possam assistir depois se tiverem curiosidade. Bom, não vamos falar muito não, porque agora a gente vai ver o que tem dentro desse álbum aqui maravilhoso. Vamos lá?
Bom, então vamos ver aqui o álbum Judas Priest Live em Atlanta 82, né? Começando por essa capa que eu achei bem interessante, né? Que mostra muitas capas, muitas menções das capas dos álbuns anteriores. Você tem aqui o End of Retribution, aqui no cantinho a lâmina do British Steel, aqui as pernas da águia, né? Do Screaming for Vengeance. Você tem aqui aquela imagem do Sad Wings of Destiny, daquela pessoa aqui do Sad Wings of Destiny, Stained Class, aqui Nostradamus, né? Aqui você tem o punho do Raining Down, aqui Defenders of the Faith. Então você tem menções de várias capas dos álbuns do Judas Priest, né? O que eu não gostei nesse álbum é exatamente porque ele não é gatefold. Você tem os dois vinis no mesmo espaço, né? Uma coisa que eu não gosto muito, né? Bom, vamos ver aqui o que nós temos aqui no primeiro disco, né? Nós temos aqui o logotipo, deixa eu tirar daqui. Nós temos aqui o logotipo da turnê Screaming for Vengeance, né? World Vengeance Tour, de um lado, e do outro nós temos as músicas que compõem o álbum, né? Começando aqui no disco 1, no lado A, né? The Hellion com Electric Eye, depois vindo Riding on the Wind, do mesmo álbum, depois Riding Out to the Highway, Metal Gods e Bloodstone. E no lado 2, Breaking the Law, Sinner, Desert Plains e The Reaper. Bom, mostrando aqui o vinil, como ele é, como eu falei antes para vocês, é um vinil na cor vermelha, sólida, né? Muito bacana isso aqui, né? E aqui nós temos uma réplica do ingresso do show, né? Aqui no label do disco 1. Bom, agora no disco 2, vamos ver o que nós temos aqui no disco 2. No disco 2 nós temos um outro logo da turnê, de um lado, e do outro nós temos o nome das músicas. Começando no lado 3, né, do disco 2, Diamonds and Rust, Devil's Child, Scream for Vengeance e You've Got Another Thing Coming, que foi um grande sucesso, um grande hit do Judas Priest nessa época, né? E terminando do lado 4, que é o final do show, né, Victor of Changes, Living After Midnight, The Green Manalish with the Two-Pronged Ground e Hellbent for Leather. Bom, esse show live em Atlanta, ele está na íntegra, nesse vinil, né? Assim como no box que apareceu em 2021 também está na íntegra. E abrindo aqui o nosso álbum, nós temos o que, ó? Um vinil também na cor vermelha, como vocês podem ver. Aqui está o nosso label do lado 4. E aqui está o nosso label do lado 3, ó. Também uma outra réplica do ingresso do show. Ok? Essa aqui é a contracapa do álbum, né? Como vocês podem ver, é um lançamento oficial da banda, não é um bootleg. Tá aqui, ó. Vou até aproximar para vocês verem o símbolozinho da CBS e da Sony Music. Então é um lançamento muito legal, tá? Apenas 6.400 cópias. Tem uma sonoridade muito boa desse álbum. É bem similar à sonoridade do Live in Memphis, oficial também, que saiu em DVD. Né? Então, se você tiver oportunidade, corre, porque são pouquíssimas cópias dessa única prensagem, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa indicar esse vídeo e os outros aqui do canal para pessoas que gostam do mesmo conteúdo. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal, sempre trazendo uma novidade, uma raridade, um box, uma edição limitada, e também tem os nossos shorts, que tem também muita curiosidade do mundo da música. Valeu!